Bem-vindos ao canal do Trouxa. Esse vai ser o vídeo que vai te ajudar a desenvolver um estilo de pensamento aí, um estilo de interpretação de situações da sua vida que vão te ajudar a resolver elas de uma maneira mais inteligente. Quando eu falo inteligente, é potencializando a sua existência, evitando uma interpretação que vai gerar uma crença limitante que vai te impedir de fazer as coisas que você precisa. Para isso, a gente vai fazer uma análise neossimplista do que é um problema. Nós iremos abordar alguns conceitos aí de psicologia cognitivo-comportamental, de psicologia evolucionista. Eu vou falar um pouquinho aí de neurociência com vocês, tá? E tudo isso dentro dessa abordagem neossimplista, que é uma abordagem filosófica, entendendo o que é o fenômeno, por que o fenômeno é da maneira que é e como usar esse conhecimento aí de maneira prática. Então vamos lá. Primeiramente, as situações que você encara aí na sua vida, elas vão entrar na seguinte dicotomia. Inclusive situações neutras, tá? Ou essa situação ela está potencializando a sua existência, ou seja, ela está indo na direção que vai facilitar com que você consiga coisas na sua vida que vão te ajudar a sobreviver, que vão te dar uma tranquilidade, que vão aumentar o seu valor social, que vão aumentar aquela sensação de, cara, que gostoso que é ser quem eu sou. Então tudo isso a gente consegue distinguir dentro da pirâmide de Maslow, que é aquela hierarquia, né, das necessidades humanas. Então a gente tem as fisiológicas, a de segurança, de aprovação social, a de status e a lá em cima, que é de realização pessoal. Então o problema que você está enfrentando provavelmente é um empecilho dentro de algum desses degraus aí. Um problema de saúde está afetando a base da sua pirâmide de Maslow. Um boato no trabalho, alguma coisa que alguém falou de você, uma rejeição social, pode estar atrapalhando o grau 2 de segurança, né, se você perder o emprego, e o grau 3, aprovação social, o grau 4 de status, a sua autoimagem, inclusive, dependendo de como você estiver emocionalmente. Então, o que é um problema? O problema é uma situação que potencializa a sua extinção. Um empecilho dentro dessa hierarquia aí da pirâmide de Maslow, algo que te impede de conseguir esses recursos, de estar num nível satisfatório, né, de obtenção desses recursos. Então, dentro de um problema, nosso cérebro ele vai funcionar da seguinte maneira, só para você entender. O que é o nosso cérebro? Então, ele é um órgão aqui do nosso corpo. Por que ele é do jeito que ele é? Ele é o resultado de processos evolutivos, né, que aconteceram aí. E para a natureza, isso tem que ficar bem claro para você. Para a natureza, você é um mero veículo condutor dos seus genes. Então, a natureza, ela não é boa, má, certa ou errada. Ela é do jeito que é. E dependendo de como você tiver aí nesse nível de potencialização de existência ou de extinção, isso vai interferir na maneira que você interpreta esses fenômenos. Então, o seu cérebro ele é basicamente aí o veículo, né, no qual a sua interpretação vai acontecer, o meio, né, é o que possibilita que essa interpretação acontece, né, os seus pensamentos ele acontecem aí no seu cérebro, a formação das suas emoções começa aí no seu cérebro, né? Então a gente vai ter que entender um pouquinho de neurociência agora, o que é um neurotransmissor, o que é um hormônio, tá? Mas eu não vou me alongar nisso, né? Não vou me estender. Pensa o seguinte, o seu cérebro ele vai ter 3 divisões aí fundamentais, né? Isso aqui eu tô falando de uma maneira bem resumida, tá, gente? Para você ter uma noção geral. Mas você tem a parte de baixo aqui do seu cérebro, que ele é chamado de cérebro reptiliano, e não tem a ver com aquelas teorias de Illuminati, aquelas coisas, não. É basicamente a parte mais primitiva do seu cérebro, que ela foi... ela dentro desses processos evolutivos, né, ela foi condicionada a fazer a seguinte função: preservar aí a sua existência, a sua sobrevivência num risco eminente. Então é basicamente aquele sentimento de luta ou fuga que você tem, sabe, os seus reflexos. Então ela é a que basicamente controla esses impulsos mais primitivos. Você ficou nervoso, nem sabe o que aconteceu, já chegou dando um socão na boca de alguém. Aí é o reptiliano, é o cérebro reptiliano que está agindo. Depois a gente vai ter o sistema límbico, que ele está meio que no meio ali, né?
Então você pega o cérebro aqui, tem a parte de baixo que está ali o reptiliano, ali no meio mais ou menos está o límbico, que é onde está a sua amígdala, entre outras partes do cérebro que são responsáveis pelas suas emoções. Então essa parte do cérebro é a que vai fazer com que as suas emoções aconteçam. E as suas emoções, elas vão, né, influenciar o seu comportamento, elas vão influenciar o jeito que o seu corpo vai estar funcionando naquele momento. Então isso é muito importante, gente, porque ó, a gente tem um lado primitivo, completamente involuntário, a gente não controla esse lado primitivo assim a princípio, o sistema límbico, que é o que controla as emoções, e o córtex pré-frontal, que é aquela parte aqui da frente, ele é responsável pela interpretação, pela parte lógica, pela maneira aí que você interpreta essas situações, para alguns conceitos que você tem. Então, quando essas 3 camadas do cérebro estão alinhadas aí, provavelmente você vai estar numa situação que vai estar potencializando a sua existência. Então, assim, você vai ter que prestar atenção se os conceitos que você tem aí, a maneira que você vê o mundo, ou seja, aquela parte que está no córtex pré-frontal aí, se ela está correta, se ela está de acordo com a realidade. Por isso que é tão importante a gente estudar as coisas numa análise multidisciplinar. Por isso que a filosofia é tão importante, porque a filosofia te ajuda justamente a pensar. O pensar é exercer essa função adaptativa que nós temos aí, que justamente serve para a gente buscar esses melhores recursos. Então, quando eu falo que você é burro, quer dizer que com a intenção de potencializar a sua existência, você está potencializando a sua extinção. Ou seja, é um equívoco na escolha dos meios. É apenas isso. Você não está tendo a melhor escolha de meios para aquele seu objetivo. E aí, ó, agora a gente vai um pouquinho para a psicologia cognitivo-comportamental, né? Quando acontecer um problema, você vai ter que separar se é uma situação, ou seja, é onde o fenômeno está acontecendo, tá? Se é um pensamento, ou seja, aquela memória que pode vir como palavras ou como uma imagem, que também é involuntário, o seu cérebro vai colocar aquilo ali, né? E essa memória que vai vir ali é justamente para causar uma reação que vai fazer você se mover, né? Então a memória vai aparecer, esse pensamento aí vai aparecer, ou se é um sentimento, se é a maneira que você está se sentindo de acordo com o pensamento e a situação. Então são 3 coisas, ó: situação, pensamento, que aí envolve o sistema o córtex pré-frontal, e a emoção, que envolve ali o sistema límbico, tá? O que é um sentimento? Ele vai ser um neurotransmissor, ou vários neurotransmissores, né, que seu cérebro vai produzir, ou hormônios, né? Um é na cabeça, o outro basicamente na corrente sanguínea, tá? Tem algumas diferenças, mas é só para você entender. Pensa em hormônio e neurotransmissor como se fossem mensageiros, ou seja, é algo que seu cérebro produz ali para enviar um sinal para você agir, para causar uma ação. Isso é involuntário. Então, ó, córtex pré-frontal agora. A primeira coisa que eu quero que você entenda: você não escolheu existir, você não escolheu a situação que aconteceu com você, tá? E agora a gente volta ali para a psicologia evolucionista. Você não escolheu a maneira que o seu cérebro funciona. Você não escolheu os seus genes, ou seja, as pecinhas que formam o seu corpo não foram uma escolha sua. E se você for lá na neurociência e tentar achar onde está o self, o eu, você vai perceber que é uma ilusão. Por mais que tenha essas divisões no seu cérebro, ele funciona em uníssono. Todo o cérebro funciona em conjunto aí. Não tem um pontinho no seu cérebro que é o eu ali, o Power Ranger controlando o Megazord. Não, isso é uma ilusão. A ideia que você tem de um self, de um tomador de decisões aí, que gera aquele sentimento de culpa e orgulho, é uma ilusão, é um link que o seu cérebro cria, um símbolo, para juntar todas as suas memórias, que existem para justamente inibir um comportamento. Você lembra de uma coisa que te machucou ali, que te fez mal, você, opa, ó, o reptiliano aí, já vai dar aquela freada, né? Ou te incentiva a fazer alguma outra coisa, você lembra de uma memória boa, opa, já tem aquele impulso de agir. Então você percebe, ó, que você está numa situação ali, você às vezes se sente culpado, isso ativa, o pensamento ele vai influenciar o seu sistema límbico, você vai começar a sentir mal ali. E aí, dependendo do grau de interpretação que você tiver,
você vai sentir como se você estivesse ali morrendo. Você pode gerar um ataque de pânico, inclusive. Não é que você gera, de novo, isso é involuntário. O que a gente vai fazer nesse vídeo é você entender como você frear isso. Primeira coisa, você vai falar assim: a minha interpretação dessa situação está condizente com a realidade? E olha, na hora que a situação está acontecendo é muito mais difícil, porque você tem ali o reptiliano ativando o sistema límbico e você já está com aquela coisa de, ai meu Deus, vou morrer, não sei o que, não sei o que. É mais fácil você fazer igual a gente está fazendo aqui, a hora que você não está numa situação de risco iminente, que você consegue pensar e respirar, aí você faz essa interpretação. Por isso que você precisa estudar. Estude, vai estudar, irmão. Pega aí as situações que você não entende, busca as áreas do conhecimento que abordam isso. Que isso vai fazer o quê? Já vai gerar um conceito. E aí ó, a gente tem uma capacidade do nosso cérebro que chama neuroplasticidade, que é a capacidade que o seu cérebro tem de se adaptar a uma situação. Conforme você vai repetindo ali uma ação motora que partiu dessa nova interpretação, uma coisa que te congelava e que te impedia de agir, começa a ficar uma coisa espontânea, uma extensão sua. Então, a hora que chega o problema, você já, opa, peraí, isso está acontecendo, você consegue ser mais racional. Quando é uma situação de risco eminente, você também vai ter essa ativação aí continua tendo, né, ativação da parte reptiliana do seu cérebro, você vai ter ali o reflexo de fugir ou de lutar, isso vai continuar existindo. Porém, você vai evitar uma interpretação errônea daquela situação que vai gerar todo um desgaste físico, emocional aí e vai aumentar o seu problema, entendeu? Então, primeiro, interprete a realidade da seguinte maneira: você não escolheu o jeito que seu cérebro, que seu corpo funciona, tá? Então, você não é culpado do jeito que as coisas são. Você simplesmente é parte delas. Você está linkado aí com a maneira que o universo, que a natureza funciona. Entender esse funcionamento te ajuda a lidar, tá? Segundo ponto que é extremamente importante, ó. Você não é os seus pensamentos. Você não tem os seus pensamentos. Você manifesta eles. Eles são transitórios, momentâneos, espontâneos. Então a primeira parte da situação aí é você interpretar. Como não é você que causou aquilo, você pode estar manifestando. Então você tira aquele sentimento de orgulho e culpa, tá? E para você entender como que se forma uma crença limitante aí, né? O nosso cérebro ele tenta antecipar-se a alguma situação. Na neurociência e na neurolinguística eles chamam de frame isso, que é um cenário que o seu cérebro cria, né, para preservar a sua existência. Quando, né, você tem uma repetida aí situação que te causa aí um sentimento muito forte, o cérebro registra aquela memória e a ação aí já vai para o sistema reptiliano, né? Porque ela já se torna um negócio em que você precisa gastar o menos esforço possível. Então, por exemplo, se toda a interação social que você teve desde a infância, começando pelos seus pais aí, então seus pais foram meio negligentes, né? Você sofreu muito bullying na infância, você vai provavelmente desenvolver aí uma fobia social. Estar em situações sociais vai ser desgastante, vai ser difícil para você. Ó, o sistema límbico ele vai produzir ali noradrenalina, cortisol, né, que é o hormônio do estresse. Então você vai ficar com o coração acelerado, você vai sentir como se tivesse um bicho ali querendo te atacar. Tá tudo bem. Então não é culpa sua, isso existe de novo, ó, para preservar a sua existência. Agora, se você percebe que aquela situação ela, de fato não irá te matar, ó, você está usando agora o córtex pré-frontal. Peraí, isso aqui tá errado, eu sei que não vai me matar, porra. Mas o sistema límbico ainda está produzindo as emoções ruins ali. Aí é a hora que vem o sentimento de culpa. Você assumir que você está controlando isso, você só está manifestando. Ó, eu estou repetindo isso para entrar na sua cabeça aí, ó. Você não cria os seus pensamentos, você não cria as suas emoções, você apenas manifesta elas. A partir do momento que você interpretou aquela situação, isso acontece, ó, você começa a se envolver afetivamente com uma pessoa que te faz mal, você de repente está num relacionamento abusivo aí, de amizades e no caso de casal mesmo, né? Você está no emprego, às vezes faz sentir mal, e você fala, eu sei que me faz mal, mas tem alguma coisa que me freia, que eu não consigo sair da situação. Por quê? Porque você enraizou isso. Então, de acordo com o seu histórico, dependendo de quantas vezes, de quantas vezes você foi condicionado, igual um ratinho de laboratório aí,
vai ser o nível de tempo e esforço que talvez seja preciso, e tem gente que vai assim precisar de anos de terapia para conseguir resolver. Então, dependendo, você vai precisar buscar um profissional da área, você vai precisar entrar ali dentro dos calabouços aí da sua mente para descobrir da onde que veio o trauma que ativou esse mecanismo reptiliano seu aí, que faz com que seja tão difícil que você saia daquela situação. Mas é possível. Você é um sistema aberto à mudança, entendeu? Então, você é a combinação, e o seu comportamento ele vai ser a combinação dos seus genes, que é o jeito que o seu corpo funciona. Isso a gente chama de nature, né, na psicologia. E o nurture é a maneira que você foi estimulado, ou seja, que tipo de situações foram se repetindo na sua vida que te condicionaram a ter esse tipo de comportamento. E aí aos poucos, às vezes não vai dar para você arrancar o band-aid de uma vez. Você vai ter que trabalhar isso em passos pequenos. Então, por exemplo, se você tem muita fobia social, para você ativar a neuroplasticidade, primeiro é a interpretação. Você vai interpretar aquela situação como não sendo responsabilidade sua no sentido de criação sua, você só está manifestando. Você vai pensar, tá, eu sei que isso não vai me matar, só que agora eu preciso me condicionar a estar exposto a essa situação, né? E aí meu cérebro vai perceber que aquilo não está me matando, não está causando um risco iminente, só que isso é aos poucos. Então você vai primeiro em doses pequenas se condicionando aquilo, seja lá o que for que você está aí com dificuldade. Se for fobia social, você vai ter que aos pouquinhos ir falando com pessoas, dando bom dia. Sei lá, dirigir, por exemplo, você vai ter que primeiro acostumar a ficar dentro do carro, depois dar uma voltinha ali no seu bairro, por exemplo, entendeu? Foi assim que perdi meu trauma de direção, inclusive, né? Tive um professor que me ajudou muito. Se for, por exemplo, às vezes você precisa falar em público e tá com medo, então você tem que começar aos pouquinhos. Se for, de repente, se expor, abrir os seus sentimentos, falar com um tipo de pessoa específica, você vai ter que treinar em doses homeopáticas. Então, para esse vídeo, o que você vai ter que entender? O seu cérebro ele funciona de maneira automática, você não criou isso, tá? Você tem a situação, que é o fenômeno ali, que é aquilo, onde está acontecendo essa coisa que você está interpretando. Você tem os seus pensamentos, que são essas memórias aí, ou essas imagens que o seu cérebro cria para gerar um tipo de sensação que vai resultar num comportamento. O seu cérebro faz isso para justamente, é uma tentativa de você não morrer, de você sobreviver. Às vezes há uma diferença da interpretação com a situação. Você vai sentir como se estivesse sendo atacado numa situação que na verdade não está colocando a sua vida em risco. Por isso que começa tudo com a interpretação, que é essa parte que eu te disse aí do córtex pré-frontal e tal. Para isso, gente, você vai ter que separar um período aí do seu dia, tem que ser um negócio que você repita, para estudar essas áreas que você quer entender. Então você vai ter que ter uma rotina de estudo. Você vai ter que dormir bem, comer bem para estar saudável aí. Você vai precisar, né, lidar com coisas que às vezes você, não, isso eu não quero pensar, que é o que você costuma fazer em terapia, sentar, pegar, tocar na ferida, porque aí você entende da onde que veio, né, aquela interpretação da situação que está gerando toda uma cascata aí de problemas, né? Pensa que os problemas que você tem, eles não são fatalistas, no sentido de algo impossível de ser resolvido. Eles são algo aí momentâneos, entendeu? Então você vai ter dois extremos, o da dor e do tédio. Isso é do Schopenhauer, né? Entre eles, aí, entre a dor e o extremo da dor e do tédio, você tem a felicidade, que é a produção de alguns neurotransmissores aí que vão te dar, e hormônios, né, que vão te dar essa sensação de bem-estar. E a notícia boa que eu vou te dar é, você fazendo esses passos pequenos aí para resolver o seu problema, vão ativar o seu sistema dopaminérgico, que vai te dar uma recompensa. Então, seja lá qual o problema que você tenha, qual o vício que você tenha, vá aos poucos se desassociando deles, entendeu? Não tenta puxar o band-aid de uma vez, para você condicionar essa situação aí, ó, de neuroplasticidade cerebral, que vai te ajudar a fazer algo que você não consegue hoje, ou parar de fazer algo, né, que você não quer mais fazer. Então, você não é
o responsável, o criador dos seus comportamentos. Você é a manifestação deles, resultado de processos biológicos evolutivos que te condicionaram a estar nesse estado. Você não é, você apenas está. E você pode entrar num estado de plenitude existencial. O que eu puder fazer nesse canal para te ajudar, eu vou continuar, tá bom? Até mais.